Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema da semana, né? Região Sudeste, ocupação do espaço e seu desenvolvimento econômico. Hoje vamos compreender, na atualidade, como está o desenvolvimento econômico da região Sudeste. Bora lá? Bom, vamos lá. Não podemos perder o foco. Olha aí, coloquei aí um slide de cidade, né, que é o que bem representa a região Sudeste, totalmente urbanizada, né? Então, vamos comentar um pouquinho aí a respeito da economia. Bom, primeiro, a região Sudeste passou pelo aquele fenômeno da concentração industrial, né? Principalmente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Então, uma indústria gerada a partir do investimento dos barões do café, né? Que tinham muito dinheiro, muito capital. Teve também o beneficiamento de herdar uma infraestrutura que servia à lavoura de café, que eram as ferrovias, o porto e, inclusive, os meios de comunicação. Até os dias atuais, tem empresas instaladas aí, né, no nosso território, da região Sudeste, tem uma mão de obra capacitada, né, desde o princípio, e um dos maiores mercados consumidores. Claro que não, nem tudo são mil e uma maravilhas, né? Não podemos aí deixar de mencionar os problemas. Mas, como tudo que se desenvolve, né, em torno de ganho financeiro, acaba tendo problemas com aluguéis muito caros, impostos, né, em cima dessa produção também altos demais, né? O preço absurdo para serviços de infraestrutura, né, que fazem aí essa indústria estar funcionando, o que gera para a empresa uma perda do lucro. Então tem os encargos trabalhistas, né, os impostos, a questão mesmo do salário e tudo que incide em cima dele, né? Bom, e aí começa o fenômeno da desconcentração industrial. É um problema. Por quê? A região passa a perder indústrias. Então, ela perde essas indústrias para áreas que se tornaram mais atrativas, como a região norte, a Zona Franca de Manaus, o Nordeste, né, a faixa ali da Zona da Mata, né, e a região sul do Brasil. Os governos são os responsáveis, principalmente o governo federal, no intuito de levar o desenvolvimento para outras regiões do Brasil, porque acabou se tornando uma ilha de prosperidade, né? A região sudeste super industrializada e as outras pouco, quase nada. Né? Então, foi um meio de estar levando a indústria aos quatro cantos do país. Né? Leva ao desenvolvimento tecnológico, leva à evolução econômica e leva também à ocupação, certo? Também, infelizmente, sofre com problemas, né, de falta de mão de obra nas áreas para onde essas indústrias estão sendo transferidas, mão de obra qualificada, falta pesquisadores para essas localidades, né? Precisa melhorar ainda mais a parte da tecnologia para continuar progredindo, né? Tá certo? Bom, a região sudeste, apesar de ter aí como, né, grande motor gerador do desenvolvimento a indústria, a sua economia, né? Ela tem problemas de desigualdades sociais e econômicas entre a sua população. Isso ocorre graças à má distribuição de renda. Né? Nós temos aí muitas pessoas, poucas pessoas que acumulam muitos bens, muito dinheiro, e nós temos uma grande parcela da população ganhando muito pouco
pouco, ou quase nada, ou nada. Então, essa má distribuição de renda gera núcleos de extrema pobreza, né, que acabam se sujeitam a morar em locais que não têm a menor condição de vida, né, locais que não têm o mínimo de infraestrutura básica de atendimento, de saneamento básico, que é a rede de esgoto e água potável, né, iluminação nas ruas, leitos hospitalares suficientes para serem atendidos, né, e falta também muito investimento em educação, desde a educação infantil, ao fundamental, ao médio e às universidades, porque precisa ter investimento em pesquisa para continuar progredindo a parte tecnológica, certo? Um dos problemas que a gente escolheu para falar dessa má distribuição de renda é a questão da habitação, né? Sempre ela foi um problema, mas ela ficou pior quando a cidade começou a se desenvolver muito rápido, né? E essa cidade começou a receber novos moradores e ela não estava preparada para receber tanta gente aqui, né? Então, isso gerou um crescimento da cidade desordenado. Então, a gente vê a estrada e já tem um monte de barraquinho em torno dela, local errado, né? Você vê barracos nas laterais dos morros, localização errada. Barraco ao lado de córrego. Aí quando vem a chuva, alaga, carrega tudo. Local errado. Então esse crescimento desordenado, né, ao longo dos anos, vem sendo aí um fator problemático para cidades como São Paulo, por exemplo, né? Mas por que as pessoas acabam se sujeitando a morar em áreas desta forma, né? Favelas, cortiços, casas de palafita sobre a área das águas, como nós temos aqui em Santos, a área dos diques, né? É simples a resposta, é a baixa remuneração, a desigualdade econômica entre as pessoas, né? Então, quando ela não tem, né, o mínimo para se alimentar, para viver, ela acaba se sujeitando a moradias assim, muitas vezes insalubres, né, que não têm a menor condição de vida. Se você reparar, esse gráfico que a gente trouxe aí é um gráfico do Instituto de Pesquisas de Economia Aplicada, né, é um órgão oficial do governo. Você tem aí a déficit habitacional, quer dizer que falta moradia, né? E aí você tem as principais cidades onde aparece isso. Você vê que São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as três fazem parte da região sudeste e tem aí os maiores índices de falta de habitação adequada para a sua população. Em contrapartida, são as três também que têm um número populacional na cidade muito grandioso. Bom, então, alguns tipos, né, de moradias em áreas de risco, consideradas insalubres, que não têm o mínimo de condições para as pessoas estarem vivendo. Está aqui, ó, o morro e a favela, né? E a habitação coletiva, os cortiços, né, que pegam aí esses casarões abandonados no centro de Santos, está cheio, né? E alugam os quartos para 2, 3 famílias, não são pessoas. Então, às vezes, no único cômodo habitam ali, coabitam, né? Coexistem 7, 8, 10 pessoas, né? Então, as condições são extremamente precárias, né? Imagina à noite, num quarto desse fechado, o ar para respirar num período de calor, né? Ou mesmo de dia, né? Um banheiro só para atender tantas e tantas pessoas coabitando esses espaços, tá certo? Então, uma questão aí complicada a ser resolvida. Um outro problema que a gente coloca aí, que atrapalha o desenvolvimento, né, econômico e social, é a questão das redes de transporte. Tanto faz ter dinheiro ou não ter dinheiro, todo mundo acaba sendo afetado. O trânsito vai estar ali. Então, é falta de políticas públicas, né? É falta de melhoria no sistema viário,
melhorar a sinalização nas avenidas, a pavimentação, os túneis, os viadutos, sinalização de via pública, até aquela questão do semáforo sonoro, né, para que tem problemas visuais, é importante, né? Então, falta muito. Vocês já repararam, os semáforos, esses que tem o sonzinho, geralmente está quebrado, né? Então, como vai atingir toda uma população de uma forma igual? Tem que melhorar muita coisa. Esse transporte público também gera outros tipos de problema. Poluição, né? Pelo grande número de automóveis circulando, congestionamento, daí a necessidade de brigar cada vez mais por ciclovias nas cidades, o custo das passagens muito alto, né, para você às vezes andar um pequeno trecho, né, e a insuficiência de veículos e estruturas, aí no caso dos ônibus, né, maior quantidade de ônibus para estar servindo a população. Nós temos aí duas imagens, né, da aviação Piracicabana, que hoje é MTU, né, que faz aí atende a população. O pessoal fica aí no ponto de ônibus por horas, esperando, né? Quando não fica muito tempo no ponto do ônibus, ele, quando aparece, vem lotado. Agora, então, em tempos de pandemia, que não deveria vir lotado, vem. O risco de você se contaminar é grande, não só com coronavírus, mas com outros tipos de gripe também, né? Tá certo? Bom, então assim encerramos aí como está a região sudeste em tempos atuais, né? Então a gente viu que nem tudo são flores, existem problemas também, principalmente aí em torno da desigualdade econômica e social, né? Essa parte de políticas públicas para atender a população, tá bom? Então ficamos por aqui, até a nossa próxima aula, dá um joinha lá no nosso vídeo, grande beijo, até mais!